Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje nós vamos analisar o informativo 985 do STF. Esse informativo traz questões interessantes, questões relativas ao federalismo, questões relativas aos povos indígenas. Então é um informativo importante para vocês, que vocês não podem desconsiderar. Então, indo à primeira decisão, informativo 985, conflito federativo, corte de benefício do Bolsa Família e isonomia. Bom, qual a questão aqui que foi apresentada ao STF? Né? O governo ele estabeleceu um corte no benefício do Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício social bastante conhecido, e o governo ele estabeleceu determinados cortes, né? Em razão dessa crise, desse momento difícil pelo qual todos nós passamos, a economia também muito afetada. Então o presidente decidiu estabelecer cortes nesses benefícios. Só que o problema foi o seguinte na questão. Os cortes no benefício do Bolsa Família, eles foram concentrados na região Nordeste. Então, veja só, o benefício do Bolsa Família, ele é um benefício de alcance nacional. Então, você tem esse benefício tanto para a região Sul, Sudeste, Centro, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E o governo, como dito, decidiu fazer um corte. Só que ele concentrou esse corte na região Nordeste. Então, peraí, você não corta a região Sul, você não corta a região Sudeste, você corta os benefícios da região Nordeste? Qual a razão? Qual a justificativa? Qual o fundamento para que você estabeleça um corte delimitado em determinada região? Um corte que alcance apenas aquela região específica. Então, veja que é necessário, para que essa situação excepcional seja tida como constitucional, que tenha uma justificativa argumentativamente forte e plausível, para você justificar que o corte ele é setorizado em uma região do país específico. E por que eu digo isso? Porque dificilmente esse corte regionalizado ele será tido como constitucional. Não vou dizer que nunca será tido como constitucional, desde que eventualmente você tenha uma justificativa constitucional que justifique esse corte, como eu disse, regionalizado. Mas por que ele dificilmente será constitucional? Porque nós somos uma estrutura federativa. O Brasil, República Federativa do Brasil, é um Estado federativo. No Estado federativo, todas as entidades componentes da federação gozam de um tratamento igualitário. Não se pode estabelecer tratamentos discriminatórios. Veja, por exemplo, o artigo 19 da Constituição, inciso 3, diz lá: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Já foi, inclusive, decidido pelo STF, certa feita, uma norma de edital, era um edital de determinado estado, e esse edital dizia que em caso de empate, veja só, em caso de empate, os candidatos empataram. Empataram nos pontos, empataram nos títulos, ou seja, em caso de empate, será dado preferência, olha o que o edital falou, será dado preferência ao candidato que seja natural daquele respectivo estado. Então, se você tem, por exemplo, concurso no Rio de Janeiro, se esse concurso fosse do Rio de Janeiro, você tem lá empatados dois candidatos, um candidato da Amazônia, de Manaus, e outro candidato do Rio de Janeiro. E esse edital dizia que, nesse caso de empate, a preferência deve ser dada ao candidato do Rio de Janeiro. Seria isso constitucional? Seria essa distinção constitucional? Não. Veja novamente, olha lá, é vedado. O artigo 19, ele é chamado também de uma norma de repetição obrigatória, porque ela obriga também os estados devem respeitar essa norma. Ela faz referência expressa, veja só, à União, aos estados e aos municípios. Então, veja, União, estados e municípios. Então, nós temos aqui uma norma de reprodução obrigatória, que nós chamamos de princípio constitucional estabelecido, pois está estabelecido na Constituição Federal, mas se aplica a todas as entidades da federação, de caráter vedatório. Apenas aqui para você rememorar, né? Os estados,
Distrito Federal, os municípios, são dotados de autonomia. Autonomia prevista no artigo 18 da Constituição, que é inerente à própria ideia de federalismo. Olha lá o artigo 18 da Constituição. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Mas veja que autonomia não significa uma liberdade absoluta. Autonomia é uma liberdade, é uma capacidade de auto-organização, de auto-governo, de auto-administração, de auto-legislação, dentro dos limites definidos na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela traz normas de reprodução obrigatória para todas as entidades da Federação, para os estados, para o DF e para os municípios. Merecem destaque os princípios estabelecidos, princípios constitucionais estabelecidos, de caráter vedatório, de caráter declaratório, de caráter mandatório. Nós falamos em outra oportunidade, quando analisamos também essa repartição de competências federativa. Então, aqui é simplesmente a apresentação para vocês quanto a essas normas de reprodução obrigatória, que nós vamos focar no 19, inciso 3, tá? Então, normas de reprodução obrigatória, podemos destacar os princípios estabelecidos, que podem ser divididos em princípios vedatórios, está aí um exemplo 19, princípios estabelecidos declaratórios, princípios estabelecidos mandatórios. Mandatórios é porque tem um comando. Então, um comando na Constituição Federal para os estados, para o DF e para os municípios. Por exemplo, uma norma de caráter mandatório, artigo 29, olha lá. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, olha aí, nesta Constituição, na Constituição Federal, e na Constituição do respectivo Estado. Mandatório. Então, veja que você tem aqui um comando, então, uma norma de caráter mandatório. Então, princípio estabelecido, é a primeira espécie de norma de reprodução obrigatória. Esse princípio estabelecido, como dito, pode ser subdividido em princípios estabelecidos mandatórios, está aqui um exemplo, princípios estabelecidos declaratórios e princípios estabelecidos vedatórios. Os vedatórios são normas previstas na Constituição Federal que estabelecem vedações, olha só, estabelecem vedações, estabelecidos vedatórios, estabelecem vedações à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Nesse caso, mais especificamente, alcançando estados, eventualmente DF ou municípios. Podemos falar ainda, segunda espécie de norma de reprodução obrigatória, nos chamados princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis, eles vêm previstos no artigo 34 da Constituição, inciso 7. Olha o que diz lá. 34, inciso 7. Vou ler o caput do 34. A União não intervirá nos estados, nem no DF, exceto para, inciso 7, assegurar, garantir a observância dos seguintes princípios constitucionais. Princípios constitucionais, veja só, que uma vez violados, dão margem, inclusive, à intervenção, que é excepcional, porque a intervenção afeta a autonomia da entidade federativa. Então, olha que interessante, se a entidade federativa, se o Estado, por exemplo, não respeita esses princípios, vamos ver quais, que são de reprodução obrigatória, que são obrigatórios para os Estados, esse desrespeito, essa não observância, dá margem, inclusive, à intervenção federal, dá margem à União intervir no Estado que desrespeite esses princípios, que extrapole os limites da sua autonomia. Então, extrapolou os limites do que a Constituição permite que o Estado faça, seja por ação, seja por omissão, dando margem, como dito, à excepcional situação de intervenção. Por que excepcional situação de intervenção? Porque a intervenção
É um instrumento que afasta a autonomia da entidade federada, como forma de garantir, veja só, a própria essência da estrutura federativa. É uma situação paradoxal, porque eu afasto a autonomia, porque aquela entidade extrapolou os limites em que ela pode atuar, os limites da sua própria autonomia. Então eu vou intervir, eu, leia-se União, ou Estado em município, vai intervir para garantir, veja só, que essa entidade respeite a autonomia. Respeite a autonomia, por exemplo, de outra entidade federativa. Olha lá agora o 34, inciso 7, princípios constitucionais sensíveis, segunda espécie de normas de reprodução obrigatória. Então diz lá, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo, regime democrático. A linha B, direitos da pessoa humana. A linha C, autonomia municipal. Então, se o Estado viola a autonomia do município, pode a União intervir no Estado como forma de garantir a autonomia do município. Afasta a autonomia do Estado excepcionalmente, porque o Estado violou a autonomia do município. Então, afasta a autonomia do Estado para garantir a autonomia do município e, consequentemente, uma vez encerrada a intervenção, restabelecer a autonomia do Estado dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos. Então, norma de reprodução obrigatória, primeira espécie, princípios constitucionais estabelecidos, que dividimos em 3, mandatório, vedatório e declaratório. Já a segunda espécie, princípios constitucionais sensíveis, está lá, artigo 34, inciso 7, e terceira espécie de normas de reprodução obrigatória, princípios constitucionais extensíveis. Então, são aqueles princípios constitucionais estabelecidos na Constituição Federal que se estendem também às demais entidades. Vou dar aqui alguns exemplos. Se nós formos ao artigo 59 da Constituição, nós temos as espécies de atos legislativos, de atos normativos. Diz lá, o processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas constitucionais. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Lei delegada. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. 7. Resoluções. Então veja que essas normas estão na Constituição Federal. Mas elas não se limitam à Constituição Federal. Elas se estendem, extensíveis, a todas as entidades da federação. Então veja que as entidades da federação, elas também podem editar atos legislativos, atos normativos. Os entes federativos, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles têm competência legislativa para editar atos legislativos. Mas quais atos legislativos eles podem editar? Por exemplo, pode o Estado de São Paulo estabelecer na Constituição do Estado de São Paulo, como ato, como espécie legislativa, decreto-lei? Não pode. Não pode por quê? Porque o decreto-lei não faz parte do rol de espécies normativas, de atos legislativos estabelecidos na Constituição Federal. Espécies essas que se estendem também a todos os entes da federação. Então, a Constituição Estadual, ela pode estabelecer emendas à Constituição Estadual, sim. Você pode estabelecer no âmbito do Estado lei complementar, claro. Lei ordinária, sim. Lei delegada. Medida provisória, inclusive, questão um pouco divergente, principalmente na doutrina, a possibilidade dos Estados editarem medidas provisórias, mas o STF já entendeu que sim, já definiu que sim, desde que conste da Constituição estadual. Podem os Estados também estabelecer no âmbito estadual decretos legislativos, resoluções, mas não podem ampliar esse rol, porque esse rol é de reprodução obrigatória para todas as entidades da federação, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Então nós temos aqui um exemplo de princípio extensível que se estende a todas as entidades da federação,
não se limita, portanto, à União. Então, vimos normas de reprodução obrigatória, princípios estabelecidos, princípios sensíveis e princípios extensíveis. E esse artigo 19, olha lá, novamente, ele é muito claro, porque o artigo 19, ele simplesmente reflete uma das características essenciais, do federalismo, que é o tratamento igualitário entre todas as entidades federativas e, igualmente, entre todas as pessoas, veja só, todas as pessoas, todos os nacionais da República Federativa do Brasil, pouco importando se ele nasceu na entidade federada A, na entidade federada B, pouco importante se ele nasceu em São Paulo, se ele nasceu no Rio Grande do Sul, se ele nasceu na Bahia, porque o que importa é que ele é nacional brasileiro. Então ele tem a nacionalidade brasileira. Não pode ser estabelecida essas preferências. É possível excepcionalmente que você tenha, e aqui também uma posição até certo ponto controvertida, mas eu vou destacar para vocês, você tem um tratamento diferenciado entre as entidades federativas, desde que justificado. Por exemplo, se nós formos no artigo 23, olha o que diz lá. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Competência comum, tá? Que alcança a todos os entes da federação. E aí diz lá, leis complementares fixaram normas para a cooperação entre a União e os Estados, DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, se você tiver uma relação de desequilíbrio, de assimetria, é possível que você confira a uma região, a um estado específico, um tratamento pontual para garantir esse equilíbrio. Desde que esse estado que recebe esse tratamento específico ou especial se encontra em posição de inferioridade, não em posição de superioridade. Então, o tratamento diferenciado, que é excepcionalmente permitido, é para garantir um equilíbrio, para garantir que aquele que se encontra em posição de inferioridade, tá, possa ser equiparado, garantindo, portanto, uma simetria entre todos os entes da federação, possa ser equiparado com os demais entes federativos. Olha um outro exemplo, agora no 22. Lá no 22, trata de competência legislativa, diz lá, compete privativamente à União legislar sobre, parágrafo único, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então é permitido que lei complementar autorize, por exemplo, determinados estados, determinadas regiões, a legislar sobre questões específicas, para atender às suas peculiaridades. E aí você permite um tratamento diferenciado. Mas não é, veja só, para beneficiar, é para equilibrar. É para atender aquela situação de assimetria. Tá? No caso que a gente está analisando, a região Nordeste, né, é a que mais precisa. Mas mais ainda, nesse caso, o Bolsa Família, ele atende as pessoas mais necessitadas, pouco importando a região. Pouco importando a região. Ele atende as pessoas mais necessitadas, não importa a região. Tá? Vamos voltar à decisão. Então, diz lá, conflito federativo, olha o que nós falamos, conflito federativo. Corte do benefício de Bolsa Família. Isonomia, o que eu destaquei para vocês. Essa relação de igualdade, tratamento igualitário. E lembrando que a expressão isonomia, veja só, igualdade em sentido material. Então, igualdade em sentido material, esse ponto é importante. A igualdade que se pretende é uma igualdade primeiramente formal. É que você tem um tratamento igualitário para todos os entes da federação e para todas as pessoas. Todos
para todos os nacionais brasileiros. Tá? Mas, excepcionalmente, como eu disse, como eu destaquei, é possível sim você dar um tratamento diferenciado. E aí nós temos a igualdade em sentido material, a isonomia, mas desde que justificado por uma situação fática, por uma relação de inferioridade que mereça um tratamento diferenciado para que você consiga, como falado, um maior equilíbrio, tá? Uma maior simetria, uma maior relação de igualdade de fato, não apenas uma relação de igualdade de direito. Então, uma igualdade de fato. Aí é possível esse tratamento diferenciado. Tá? Vamos ver se ele se justifica no caso. No caso, não parece se justificar. Então, retomando, o plenário referendou. Então, veja que havia medida cautelar que foi referendada pelo plenário. Então, o plenário referendou medida cautelar em ação civil originária para que a União disponibilize dados. Olha o que eu disse para vocês. Tem que demonstrar objetivamente, hein? Então tem que demonstrar objetivamente. Aqui não há discricionariedade política. Deve ser justificado faticamente, objetivamente. E aí sim você poderia, se justificado objetivamente, dados, fatos, você poderia estabelecer um tratamento diferenciado. Então, novamente, o plenário referendou medida cautelar para que a União disponibilize dados que justifiquem a concentração dos cortes de benefícios do programa Bolsa Família na região Nordeste. Então, veja que, como eu disse para vocês, como eu destaquei, esses cortes do programa se concentraram na região Nordeste. É mais ou menos você dizer o seguinte: bom, eu tenho Bolsa Família, que alcança todo o território nacional. O governo está passando por um momento, alcança todos os nacionais, todo o território nacional. O governo está passando por um momento de crise econômica. Vamos ver o que é necessário o governo cortar. É necessário o governo cortar 20 bilhões. É necessário cortar 20 bilhões, aí o governo olha e fala assim, peraí, o Bolsa Família gasta 100 bilhões por ano. Mas se nós cortarmos da região Nordeste, vamos economizar 20 bilhões, exatamente o que a gente quer. Corta da região Nordeste, mas mantém o Bolsa Família. Na região Norte, na região Centro-Oeste, na região Sul, na região Sudeste. Mas qual a justificativa para você cortar só da região Nordeste? Alguém pode estar falando aí, né? Ah, porque o presidente perdeu na região Nordeste. Ah, porque na região Nordeste tem mais governadores de partidos da oposição. Veja, isso não é justificativa constitucional que legitime esse corte. Então veja que a justificativa ela tem que ser uma justificativa plausível que demonstre que aquela região, que aquelas pessoas estão numa posição de superioridade, justifica o corte e ainda assim você mantém uma relação de equilíbrio. Mas o que não é o caso, pelo contrário. E a gente sabe disso, né? E não precisa nem de dados para dizer. Claro que na decisão judicial você quer dados. Mas a gente sabe. Das regiões mais carentes do Brasil. Nordeste, Norte são as regiões mais carentes do Brasil. Bem assim, que em consonância com o artigo 19, inciso 3, olha o 19, inciso 3 que nós destacamos, da Constituição Federal. Dispense aos inscritos nos estados autores tratamento isonômico em relação aos beneficiários dos demais entes federativos. Além disso, referendou medida para determinar a suspensão de cortes no programa. Então, a cautelar, além de solicitar informações, ela determinou, vejam só, a suspensão dos cortes. E justifica-se essa liminar concedida? Claro. Você tem aqui perigo em mora, você tem a fumaça do bom direito, você tem o perigo da demora, enquanto perdurar o estado de calamidade. E assentar que a liberação de recursos para novas instituições seja uniforme. Então,
Então, quando é para criticar a decisão do STF, a gente critica. Quando é para elogiar, temos que elogiar. E essa é uma decisão a se elogiar. Uniforme considerados os estados da federação. No caso, os autores ajuizaram a ação civil originária com pedido de tutela provisória para que a União seja compelida a apresentar dados que justifiquem a concentração na região Nordeste de cortes de novos benefícios do Programa Família. E B, que seja conferido tratamento isonômico aos entes da federação, a todos os entes da federação. O ministro Marco Aurélio, relator, ao deferir a medida cautelar, reconheceu a competência do STF para julgamento da ação, ante a presença da União e dos estados em polos opostos da lide. E, a par disso, de conflito apto a causar risco à estabilidade do Pacto Federativo. Veja o artigo 102 da Constituição, inciso 1, a linha F. 102, inciso 1, a linha F. Diz lá: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, veja só, originariamente, ação civil originária, olha aí, ação civil originária no STF. Competência, portanto, do Supremo Tribunal Federal, olha lá agora. Então, compete ao STF processar e julgar originariamente, inciso 1, a linha F, as causas e os conflitos entre a União e os Estados. Olha aí, é o caso. Entre a União e os Estados. Está aqui. União e os Estados. Mas também a União e o DF, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Então, questão ainda relevante nessa decisão é a competência do STF para julgar conflitos entre a União e os Estados, como é esse do caso. Então, o STF também é competente para essa ação originária. Vamos retomar. Salientou o ministro Marco Aurélio que o programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, voltado às famílias de todo o país. Olha, de todo o país. Você estabelece um critério objetivo para que as pessoas sejam beneficiárias. Então você estabelece lá pessoas que ganham menos do que X. Não importa se ela é de São Paulo, se ela é do Rio, se ela é da Bahia, se ela é de Minas, se ela é de Goiás, do Espírito Santo, se ela é do Piauí, não importa. O critério tem que ser objetivo. Não é porque ele nasceu no estado A ou no estado B. E qual é o critério objetivo? Se ganha abaixo de determinado valor delimitado para que seja concedido esse benefício. E aí não vai importar onde ela mora, não vai importar onde ela nasceu, não vai importar o sexo, por exemplo, desde que não haja uma outra justificativa fática, objetivo, para o tratamento diferenciado, sempre com a finalidade de garantir um equilíbrio, tá? E não de beneficiar um setor já beneficiado. Então é importante entendermos que o tratamento diferenciado, a igualdade de sentido material, a isonomia, ele é permitido? Sim, claro. Mas não para você aumentar a assimetria, beneficiando aquele que já é beneficiado. Não, de forma alguma. É para garantir um maior equilíbrio. Tá? Ou seja, aquele que se encontra em posição de inferioridade vai receber um tratamento específico, um tratamento diferenciado, que vise dar a ele uma posição mais próxima daqueles que já são mais beneficiados, ou que já estão em uma posição melhor, né? Ou não necessariamente beneficiados, mas que estejam em uma posição de superioridade. Então, retomando. Então, salientou que o programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, voltado às famílias de todo o país, de modo a fazer frente à situação de pobreza. Isso é que justifica a concessão do benefício. A situação de pobreza e a vulnerabilidade. E não onde você nasceu.
Observou que o benefício está previsto no artigo 2º, inciso 1 a 4, da Lei 10.836, de 2004. E não apresenta qualquer restrição, veja, o benefício não apresenta, nem poderia, salvo a justificação excepcional que nós falamos, mas não apresenta qualquer restrição atinente à região ou estado. Que faço questão de reforçar, essa distinção seria possível desde que justificável objetivamente. Destacou que não se valora a extrema pobreza conforme a unidade da federação. Ou seja, destacou-se o óbvio. Devendo haver isonomia de tratamento, tendo em conta o objetivo constitucional da erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e também regionais. Veja, por exemplo, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 3º da Constituição. Olha o que diz lá, artigo 3º, inciso 3. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Reduzir as desigualdades, não é ampliar a desigualdade, portanto. É erradicar a pobreza. Não é erradicar a pobreza de determinada região. É erradicar a pobreza do Brasil. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Logo, se tivesse que estabelecer algum benefício, seria a região mais pobre. Mas, repito, nesse caso não me parece justificável, nem mesmo para essa região específica, pelo menos nesse caso do Bolsa Família. Por quê? Porque o benefício visa, tá, atender as pessoas mais carentes, pouco importando a sua região, pouco importando onde ela mora, pouco importando o estado de nascimento, importa a sua condição de vulnerabilidade, importa a sua condição de pobreza. Retomando a decisão. Então, voltando, tendo em conta o objetivo constitucional de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, a teor dos artigos 3º, do artigo 3º, inciso 2 e 3, eu destaquei para vocês o inciso 3, o inciso 2 é garantia do desenvolvimento em âmbito nacional, observação que eu já fiz. Artigo 19, inciso 3, que nós também vimos, complementando ainda com 203 e 204 da Constituição, que tratam da situação de assistência social e que tem, sim, essa finalidade de garantir esse maior equilíbrio, dando um tratamento especial, específico, às pessoas mais necessitadas. Para o ministro Marco Aurélio, relator, não se pode conceber comportamento discriminatório da União em virtude do local de residência de brasileiros em idêntica condição. Olha aqui o que eu disse. A condição é idêntica. Ou seja, ele é pobre na região sul, ele é pobre na região nordeste, ele é pobre na região norte, ele é pobre na região centro-oeste, na região sudeste. A condição é idêntica. Então não há uma distinção que justifique o tratamento diferenciado. A diferença numérica aludida pelos autores sinaliza desequilíbrio, tanto na concessão de novos benefícios, quanto na liberação de recursos para aqueles já inscritos na região Nordeste. Os dispositivos em questão, artigo 19, e a Lei 10.019 da Constituição e a Lei 10.836, e ainda, como complementamos, artigo 3º da Constituição, inciso 2 e 3. Olha como dispõe a lei, artigo 2º, constituem benefícios financeiros do programa, observado o disposto em regulamento, inciso 1. O benefício básico destinado a unidades familiares que se encontrem, olha aqui, em situação de extrema pobreza. Não importa a região. A justificativa é a situação de extrema pobreza. O benefício variável destina-se às unidades familiares que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição, olha os elementos objetivos,
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 e 12 anos. Veja, critérios objetivos, adolescentes até 15 anos, sendo pago até o limite de 5 benefícios por família. O benefício variável vinculado ao adolescente destinado às unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza e que tem em sua composição adolescentes com idade entre 16 e 17, sendo pago até o limite de 2 benefícios. Aí veja que você já diminui. Inciso 4. Benefício para superação de extrema pobreza. Veja a finalidade aqui. Aqui é a finalidade. No limite de 1 por família, destinado às unidades familiares beneficiárias do programa Bolsa Família, que cumulativamente tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. E olha aqui o detalhe aqui importante. Apresentem soma de renda familiar mensal dos benefícios previstos nos incisos 1 a 3 igual ou inferior a R$70. Olha só. R$70 per capita. R$70 por pessoa. Esse é o critério objetivo estabelecido pela lei essa constitucional. Então a STF declarou inconstitucional, suspendeu, né? Suspendeu esses cortes por entender ser o mesmo inconstitucional. Nós vamos fechar esse bloco, voltamos ainda no próximo bloco com o informativo 985.